Ano Bíblico, dia 97. Acompanhe agora a leitura do livro de 2 Samuel, capítulos 18 a 19, com a narração de Cid Moreira. O segundo livro de Samuel, capítulo 18. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de 1000 e em grupos de 100, e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem em 3 grupos, um comandado por Joabe, outro por Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itaí, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. O senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Você viu? Então por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mesmo que o senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor, a Abisai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo, e o senhor não me defenderia. Eu não vou perder mais tempo com você. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram um corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda da floresta. E o cobriram com uma enorme pilha de pedras.
Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como o Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus fez justiça, livrando dos seus inimigos. Não. Hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso. Mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope: Vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. Aimás insistiu: Por favor, deixe-me levar as notícias também. Não importa o que aconteça. Por que você quer fazer isso, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa por isso. Aconteça o que acontecer, eu quero ir. Então, vá. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para fora da cidade e o que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da muralha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei, e o rei disse: Se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão: Veja, vem vindo outro homem correndo. Esse também está trazendo boas notícias. É, pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimás, filho de Zadok. Ele é um bom rapaz e deve estar trazendo boas notícias. Aimás gritou para o rei: Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: Que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? No momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: Ó rei, eu tenho boas notícias para o senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: Meu filho! Meu filho Absalão! Absalão, meu filho! Eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho!
O segundo livro de Samuel, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho! Meu filho, Absalão! Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje, o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas, e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida." Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus. Mas agora fugiu de Absalão e saiu do país." "Nós escolhemos Absalão para ser nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes, da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou que eles dissessem a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército, em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá. E eles mandaram lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei.
e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão, em frente dele, e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz. No dia em que o Senhor saiu de Jerusalém, esqueça o que eu fiz. Nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada. E é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu irmão Joabe: Quem impediu a sua opinião? Vocês estão querendo me criar problemas. Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Simei, eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor. Mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo. Para mim, é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Davi disse a ele: Barzilai, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo. E já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser.
e farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai, ele deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio, acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel.